Tá, dessa vez. E aí? Vamos lá, Tudo também bom? de novo, tá bom? Você já se apresentou, né? Já me apresentei. Cara, primeiro eu vou começar com uma coisa que eu não ia esperar, que ia concordar com você. Realmente acho que a gente não tem que ficar só na superfície dos temas. Acho que tem coisas que a gente Verdade. só consegue discutir aprofundando e falando de como esses problemas estão Verdade. enraizados. E aí eu concordo de certa forma que a vida para a maioria dos brasileiros é difícil. Isso não é uma coisa desse governo, nem só do anterior, é uma coisa que está enraizada. E aí pode dar País percepção para a maioria das pessoas que a maioria realmente está na dificuldade, pode até acreditar, e aí com um diagnóstico errado e às vezes promessas erradas, que é o que a direita faz, de que o país Qual está o diagnóstico quebrado por certo? causa disso. O diagnóstico certo é que a gente não é um país pobre, a gente é um país rico Não, pra nós somos caramba. um país pobre. Um país que tem muita pobreza, Como mas não? é a Nós somos um diferença. país pobre. Não, a gente Como que você define um país pobre? país pobre é um país que não produz riqueza. A gente Não, é um não é país que isso. produz muita Não riqueza, é só que isso. essa riqueza é Não mal é isso. distribuída. Então a questão é que existe um Não é abismo isso. social aqui que é enraizado. O que define E um só país se- pobre e um país rico é um negócio chamado. Isso aí é economia básica, tá? PIB per capita e renda per capita. Essas são as estatísticas que vão definir se o país é rico ou pobre. O PIB per capita do Brasil é ridículo. Nós somos abaixo de É o que diversos eu tô países. falando, é que uma questão aparentemente de são piores que o nosso, distribuição. E a renda per capita nossa é ridícula. Mas a questão não é a riqueza produzida, é a riqueza distribuída. Você está concordando Concordo. comigo? Quem acumula a riqueza na mão dos grandes empresários? A estrutura, o sistema burguês, Qual o foi capitalismo que qual está em governo- vigor, Qual o independente. governo que os banqueiros mais lucraram? Cara, independente de governo. Qual o governo? Não, Responde. primeiro, eu não tô Foi aqui pra- Lula, capitalismo de Estado. Mas Lula nunca rompeu com o Lula favorece capitalismo. grandes O empresários Lula nunca amigos do propôs governo. romper com o capitalismo. Por isso que eu tô falando que para problemas enraizados, votou a gente nele? precisa de soluções enraizadas. E você votou nele? Contra o Bolsonaro, eu votava até na minha avó, cara. Eu votava até entendi. na sua Mas mãe. sabia que os resultados econômicos eram melhores no governo Bolsonaro. Melhores pra quem? Aí que depende. Superávit. É que não é à toa- Superávit de 54 bilhões, Cara, vou voltar pra China. mesmo cara. com pandemia. O superávit o é bom pra Bolsonaro quem? conseguiu entregar um superávit mesmo com pandemia. Pro Brasil. Ele falou Porque da você China aumenta a que confiança no cresce nosso país e tendo... aumenta investimento. Ele falou da China que cresceu tendo um déficit enorme. Você não gosta da China porque é governada pelo Partido Comunista? Eu vou dar um exemplo que você gosta gosta. da China? Você gosta dos Você Estados gosta da Unidos? China? Você gosta dos Você Estados gosta da Unidos? China? A Meca, Eu gosto dos a Estados Meca Unidos. do desenvolvimento. Eu Qual- gosto dos Qual Estados que é o Unidos. déficit anual Porque é dos um país Estados Unidos? rico. Uma É um coisa. país rico porque uma investe, o coisa- Estado Vai deixar investe, falar? despeja Posso falar? bilhões de Posso dólares falar? para que a Posso economia falar? se desenvolva. Posso falar? Impõe austeridade Posso aqui, corte de Um gastos aqui no país Brasil. rico, ele tem dívida maior. A gente Um vive país num pobre, sistema onde endividado, só não meia cresce. dúzia de Essa é a diferença. parasitários estão acumulando renda enquanto a maioria está na miséria. Você vai Enquanto deixar. isso não você for vai- enfrentado você pela vai raiz, responder? e esse tipo Você de votou no de Lula, postura- que enriquece banqueiro. Aí você vem me falar esse Bolsonaro não papinho enriqueceu. furado. Banqueiro é quem manda, Você vem- cara. você vem falar- No Exato. capitalismo, Ah, quem é? tem E poder por que que o Lula econômico enriqueceu é quem eles? controla o poder Por que, político. que o Lula que você votou enriqueceu eles? Como enriqueceu eles? Porque Hoje ele os já banqueiros sempre mais foi lucraram rico. foi no governo Lula, Quem pô. tem dinheiro sempre mandou nesse país. A diferença é que vocês Ah, lutam para que isso quem é continue. amigo do rei? Vocês Não, apostam eu a não, solução o errada em contrário. outro lugar. O contrário. Vocês fazem um diagnóstico falso, contrário, um monte de promessa defendo simples, que- eu demagógica. defendo que exista Defende igualdade de demagogia, competição. hipocrisia, falso moralismo. cara, Aí, mas vocês não vão pra raiz do a de problema. homem de gente Não, que não não tô tem falando argumento. de você, eu tô falando da direita em Você tá geral. falando que eu defendo, não sei o que, e não ataca o argumento. Trocou? E aí? E aí, tudo bem? Bora lá? Bora lá. Qual é o teu nome? Prazer, meu nome é Arthur, sou advogado, sou formado em mentira. História também. Lucas, você falou assim que gasto público, né, gera crise econômica, e aí já Sim. tem dois problemas. Primeiro, vou apontar, o superávit que você falou do governo Bolsonaro foi em cima do calote dos precatórios, não sei se você lembra, tá? Então, dos precatórios, Se você deixa eu tem- só terminar de falar, depois você fala. Como Posso você falar? falou, Fala a aí. professora Fala aí, ali, vamos ter uma boa continua, educação, continua, tá bom? continua, fala aí. Eu tenho uma boa educação, vou deixar você Continua, falar, fala deixa eu aí. falar. Fala aí. Então, tem o golpe, né? Foi um golpe. Várias pessoas que precisavam desse dinheiro, que ganharam na justiça, porque o Estado não pagou os direitos dela, ficaram sem o pagamento. Aí é fácil fazer superávit. Vou te explicar um negócio. Você falou assim, crise econômica e gasto público. O gasto público, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do país. Crise de 1929, vamos olhar para a história. Quem que salvou o mundo? Ou os Estados Unidos, melhor dizendo? John Kennedy. O que o John Kennedy ele dizia no projeto dele? Intervenção do Estado. Sabe o que acontece? É assim, as empresas, os bancos, quando entram em crise, eles vão atrás do Estado para investir dinheiro neles, para poder sobreviver. É essa a questão. Gasto público desenvolve o país. Por isso que um projeto nacional desenvolvimentista, ele é necessário para o país. Quem mais desenvolveu o país? Vargas. Por que Vargas desenvolveu o país? Porque o capital estrangeiro aqui era taxado em 80%, a riqueza tinha que ficar no Brasil, né? Ele estatizou vários monopólios naturais, por exemplo, a questão da gasolina, né? Do campanha Petróleo é Nosso, a Eletrobras, a siderúrgica que a gente desenvolveu. Então teve todos esses aspectos. Quando você pega o governo Lula, se você olhar Juliana Furneaux, Pedro Rossi, que faz uma análise bem interessante, o governo Lula, ele consegue tirar a galera da pobreza investindo com gasto social. Sabe o que quebra o país, Lucas? Se você olhar e prestar bem atenção, sabe o que aumenta a dívida pública?
pública é o rentismo. Esse rentismo monetário em que É o a caso do elite Lula. da É a Faria Janja Lima viajando. ganha dinheiro em cima Janja disso. viajando. Porque quando eu falo Ó. da Faria Lima, você quer me interromper? É a Janja. A Faria Lima que Deixa eu falar, adora o é dinheiro. monólogo. A Já Faria falou um monte de Lima coisa, adora o posso falar dinheiro, agora? entendeu? Já tem um monte de mentira sobre rebater. Posso Ué, qual rebater? mentira? Me Posso fala aí. rebater? Vocês vivem de fake Primeiro, news, eu que sou. Se você pegar, você pode fazer a conta, você que tá assistindo aqui, ó, pega lá e faz a conta. Se você tirar todos os precatórios, tudo que vocês falam que o Bolsonaro não pagou, etc., você tirar isso, ainda assim a dívida do Lula é infinitamente superior. É ridículo a diferença. Onde? É ridículo. Pode fazer, façam a conta. Eles façam a usaram conta, as reservas beleza? de dólares que Façam a o conta. governo Lula e Façam a Dilma conta. Deixa eu conseguiram continuar. acumular. Deixa eu continuar. Você me interrompeu várias Primeira vezes? mentira. Primeira mentira. Não, mentira onde? Qual que é a sua fonte? Você tá dizendo que é mentira? Mesmo com o precatório, o Qual Lula fonte? aumentou a dívida. Qual Pronto. fonte? Qual Segundo fonte? ponto. Vozes da minha cabeça. Segundo Lucas ponto. Pavanato? Segundo, pesquisem, Vozes. pesquisem. Lucas Pavanato, voz Você da minha não confia cabeça. em mim, pesquisem. Pesquisa Ele não pode onde? falar isso. Fala a fonte, fala o dado. Segundo ponto. Vamos Vai falar deixar de eu falar? realidade. Quer apanhar de novo? Vamos lá. Apanhar do quê? Vamos De apanhar mentira novo. que você fala? Você falou da crise de 29 É. e sobre o que salvou o mundo. Existem estudos que mostram que antes da crise de 29, em 22, você teve uma outra crise, muito maior até no seu início do que a crise de 29. As políticas adotadas nessa crise de 22 não foram de intervencionismo estatal. Da onde vem esses estudos? Foi deixar as coisas correr. Milton Friedman, ele trata disso nos livros dele, não, você pode Milton muito ver. Friedman, sabe? Milton Ah, Friedman, sim, interessante. exatamente. Prêmio Nobel, você é o quê? Hã? Ah, pronto. Deixa eu continuar. John Kennedy é o quê? 22. O que o John Kennedy resolveu? Ele salvou o país. Em o que que ele 22, resolveu? em 22 teve uma crise muito parecida com a de 29. Você não teve intervencionismo estatal. Você deixou a economia... Como não? Você deixou a economia se realocar. Em 22 não. Negacionismo Você econômico? Deixou, você Ah, não, deixou a Lucas. economia se realocar. Lucas, eu O que- esperava Deixa eu um falar, argumento cara. bom, mas Tá você com negar... medo? Não, não tô com Então medo. fica quieto, escuta. Não. Em 22 você teve uma Mentira. crise semelhante de 29, não teve intervencionismo estatal e a crise se solucionou muito mais Onde rápido teve do essa que a de crise? 29. Onde teve essa crise? Economistas que não teve apontam intervenção? que a crise de 29, exatamente por conta do Onde, intervencionismo Lucas? estatal, ela se tornou tão profunda. Mas onde? Onde que não teve Exatamente essa por isso. intervenção? Porque quando você, Porque os Estados Unidos é quando extremamente você gasta interventor. dinheiro público Ah. em um setor que não é naturalmente alocado pelo livre mercado, você Ah. está tirando de algum outro setor. Sempre tem consequências. Não adianta você achar que o dinheiro público ele é um dinheiro que cai do céu, ele não cai do céu. Exatamente. Ou ele gera Sabe inflação, onde ou tem ele gera consequência? imposto. Quando você dá dinheiro pro agroexportador e não dá pra agricultura familiar que produz alimento pra baratear Ah, é. o alimento. O alimento que Outra você coisa, come o vem- alimento que vai pra sua mesa. 70% hoje é da agricultura familiar. Arroz, feijão, quem produz é mais o quê? subsidiou? É o E quem pequeno mais produtor subsidiou? rural. E quem mais Lula, subsidiou? o Lula. O Bolsonaro! O Pronaf. Bolsonaro Você fez- conhece o Bolsonaro Pronaf, fez o o maior Profan? plano de subsídio Que da louco! história do A taxa, agronegócio. na O época do agronegócio- governo Lula, a taxa o era agro- 2% ao ano, O meu agronegócio cresceu amigo. mais no governo Bolsonaro do que Lógico do que Lula. não. Na época do Lula, a taxa era 2,5% Pesquisa, ao então, ano. onde o Já do agro cresceu Bolsonaro foi mais. 5%, 7% no Pesquisa, Pronaf. então, onde o agro Bolsonaro foi cresceu quem. mais. O Não precisa Bolsonaro acreditar em foi mim. quem deu Você mais só dinheiro mente. pro agroexportador. Somente. Qual base? Qual Somente. fonte você tem, meu amigo? Você não sabe nem o que é 22, Pronaf, Profan. 29. Você sabe o que é Então, Pronaf? o governo tem que gastar Você mais- sabe o que é gastar mais Pronaf? que arrecada. Você sabe o que é um programa? O governo tem que gastar mais Uma que política arrecada. pública para agricultura familiar? O governo tem que gastar Você mais que sabe? arrecada. Ele se desenvolve. Deixa eu te O falar. governo Quando o tem que governo gastar mais gasta, que o dinheiro vai arrecada. parar no bolso. Quando ele gasta Isso, certo, investe isso. no trabalhador, o dinheiro vai Eu parar vou no explicar o que trabalhador, acontece com ele o vai governo comprar no gasta. mercado, o mercado vai se desenvolver, vai contratar Você mais vai deixar eu pessoas, mais falar? pessoas tendo dinheiro, vai Você vai deixar eu falar? acessar a deixar eu moradia, o falar? lazer, o artigo 6º da Você Constituição vai deixar Federal. eu falar? Não, eu tô deixando, mas você fala cada burrada Quando que não dá, você cara. gasta- Puta que pariu. Uau, Mentiroso Nossa, pra caramba. lacrou, Você vive lacrou. de fake news? Ué, não dá. Lacrou. Pesquise Luquinha, tudo que eu falei. Luquinha, ô Pesquise mentiroso. tudo que eu falei. Viu? Luquinha Pavanato, Você mentiroso. vai deixar eu falar? Pode falar, Luquinha. Então fica quieto, escuta. Ah, Você tem a... Quando você tem dívida pública, quando o governo ele gasta mais do que arrecada, esse dinheiro ele tem que sair de algum lugar. O governo ele vai ter que, de alguma forma, conseguir esse dinheiro. O que ele vai fazer? Ele pode ou aumentar imposto, é uma das alternativas. Ele pode aumentar a dívida emprestando para banco, emprestando de banco, o que ajuda e contribui para a taxa de juros elevada. Ou ele pode imprimir dinheiro. Sabe o que acontece quando imprime dinheiro? Inflação. E sabe por que acontece para não ter inflação? Tem que subir a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil hoje é alta ou é baixa? alta. Por quê? Porque o Lula fez dívida. O Lula deu Porque continuidade. o Lula fez dívida. O Lula deu continuidade É à por política isso do Campos você Neto, que paga foi a indicado conta da para o responsabilidade Bolsonaro. do Lula. O É. Lula deu Por que teve a crise continuidade da à Dilma? política do Conselho Monetário lá do Campos onde sai Neto, dinheiro? tá? Se O tem Campos déficit, Neto onde tava sai mantendo dinheiro? a taxa alta, Se tem né? déficit, de onde E o sai Lula dinheiro? deu. É esse o problema. O problema é a política neoliberal. Você defende imposto, Não, Lucas, inflação ou juros? eu defendo dinheiro na conta. Pra gastar. Não, Você no defende bolso imposto, do inflação ou trabalhador, juros? enquanto você defende o dinheiro no bolso Bom, de quem não você produz não nada respondeu. nesse país. Só tem três bolso pra alternativas político, pra você ter bolso pra déficit. empresário. Isso é a política neoliberal. O Lula foi A o que mais política cresceu os desenvolvimentista, a política desenvolvimentista coloca Os o dinheiro bancos nunca na conta lucraram tanto de quanto quem o Lula. produz, que é o trabalhador. Os bancos não, nunca lutaram tanto não esses empresários quanto o que Lula. vivem de empréstimo do governo. Fala aí,
que os grandes empresários vivem de Os empréstimo do bancos governo? nunca lucraram É tanto assim, ó, quanto... lucros Sim. individuais. Quer que eu fale? Lucros Quer que eu fale? individuais e Quer que eu dívidas fale? sociais, né? O povo paga a deixar conta eu do falar. grande empresário. O cara foge. Não, Ele não vai pode deixar eu falar. Fala, ué. Você vai deixar eu falar? Você pediu, eu tô te falando. O Lula, o governo em que os banqueiros mais lucraram na história do Brasil foi no Lula. O Lula, ele tirou do pobre pra dar pra banqueiro. Ah, isso. E os você bancos votou lucraram. nele. Ó, E você votou Você nele. pode ver o Hipócrita. período do Hipócrita. Bolsonaro. Sabe o que aconteceu no período do Bolsonaro? É onde as Hipócrita. empresas mais, os grandes Você votou em quem? monopólios, os grandes Você votou em monopólios quem? mais, os grandes monopólios mais tiveram. Você votou no Lula que favoreceu o banqueiro, velho. Você é burro. Você votou no cara que deu dinheiro pra banqueiro. Você votou no cara que deu dinheiro pra banqueiro. Cara, é burro pra caramba, velho. Vamos lá? Salve, Lucas. Tranquilo? Beleza? Ó, tá te contando. Vamos lá. O Paulo Guedes disse que em 2 anos o Brasil viraria uma Venezuela. Só que dentre os países da OCDE e do BRICS, o Brasil foi o 5º que mais cresceu, A só em bomba vai 2024. Aliás, A bomba vai explodir, o vai explodir Brasil no governo cresceu Dilma. mais que os Estados Unidos. O governo Brasil Dilma foi cresceu bom? mais do que as O governo Dilma democracias foi bom? ocidentais. O governo Dilma E foi aí bom? você trouxe, O governo Dilma foi um bom? dado sobre dívida O pública. governo Dilma é uma consequência Sabe da qual foi o país? responsabilidade dos governos Lula Sabe qual é o anteriores. país com a E maior agora, dívida o pública governo do Lula mundo? Tá com a mesma responsabilidade e responsabilidade sempre. Um Cê país sabe? pobre e Cê sabe qual endividado que é diferente do o país rico e com a maior endividado. dívida pública do Qual é a mundo? diferença de entender? Pois não, um é o bilionário Japão. que tem dívidas e um pobre que Mas tem veja, dívidas. então Quem você tá mais concorda, ferrado? então você concorda que Um dívida bilionário pública... que tem dívidas Mas você e um concorda pobre que dívida e um pobre pública que tem em si dívida. não é um Quem tá problema. mais ferrado? Você concorda? Eu só concordo com o seguinte, países que ainda não são desenvolvidos, se eles tiverem dívida pública, eles vão ter mais dificuldade para Não, se ele desenvolver. só cresce Sim. a partir de investimento Me prova um estatal. país que se desenvolveu Me fazendo fala um dívida. país que não Me fez fala isso. um. Me falam China, todos, Dinamarca, todos. A Suécia, Coreia do Sul, Noruega, a Coreia do Finlândia, Sul, Suécia, Singapura, Noruega, Finlândia Coreia do cresceram Sul. com o liberalismo e depois se endividaram com o welfare state. Singapura, É, a história diz o Singapura contrário começou do que com o você tá welfare falando. state, A educação e história tá dizendo moradia. que o welfare state é depois do desenvolvimento. Não, mentira. Sim, os Singapura, países eram ricos. Singapura Os países investiu ricos em depois moradia, se endividaram. em É habitação. diferente a ordem. Não, O mentira. Brasil ele se endivida Mentira. pra Os tentar países enriquecer e crescem continuar na a partir de pobreza. investimento estatal. Sempre foi isso, investimento estatal. Por que a gente não é rico ainda? estatal. Por que o Os Brasil não é rico países, ainda? porque o Brasil ele não Por vive que esse o Brasil não é rico investimento. ainda? O Brasil Investe pra ele é caramba, é um sucateado dos pelo que mais rentismo. gastam. O Brasil é vítima É um do dos que mais rentismo. gastam. O Brasil é vítima da Faria E Lima quem do faz rentismo. dívida? Quem faz dívida? O Brasil é vítima do rentismo da Faria Lima. Minha terceira afirmação é: os presos do 8 de janeiro merecem a anistia. Tudo bom? Tudo bom? Lucas? Prazer, qual é o teu nome? Meu nome é Paulo. Vamos Eu sou ator, tá? Muito orgulho, graças a Deus. Tá. Votei no Lula. Eu acho que não merece anistia, por quê? Nós temos uma escolha na vida. Se eu não quero confusão, eu não vou quebrar nada, não vou depredar. As pessoas foram lá pra quê? Pra uma confusão. Eu vou até ressaltar o tema da cabeleireira que pichou a estátua lá. Você vai falar, mas ela é cabeleireira. Existe, né? Todo mundo tem que pagar. Depredaram um patrimônio nacional, que é do nosso estado. E vou falar uma coisa pra você. Eu penso assim, que a gente tem que ver o Brasil. Tá vendo muito lado. Bolsonaro, Lula, você vai falar, se você falou, petista de iPhone, eu sou ator. Então assim, não, eu defendo que é uma tese. Se quebraram, como é que tem provas que falaram que foi petista que estava lá com a camiseta do Brasil, que foi quebrar para prejudicar o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro, ele abandonou todo mundo, certo? Vou falar uma coisa para você. Beleza. Existe o velho... Pode fazer uma pergunta? Pode falar. Como pergunta? Qual que é a pena para homicídio no Brasil hoje? 30 anos, né? Não, o mínimo. O mínimo é 8 anos, né? Não, 6. Porque são tem, 6 anos. Tem a progressão. Um cara que comete homicídio no Brasil, ele pode pegar 6 anos de prisão. Sabe quantos anos a Débora foi condenada? E o ato de vandalismo dela foi um batom na estátua? Quantos anos ela foi condenada? A 17, é o que eu vou te falar. Vou te falar uma coisa. Você acha isso justo? Não, eu não acho justo, mas foram quebrar. Então pronto. Então assim, não, a Esse questão é o não é ponto. essa. A Anistia é pra reparar não, a essa questão não, injustiça. não, mas não merece, cara. Foram destruir o patrimônio público lá, entendeu? Sim, Então, assim, e o movimento de moradia ligados ao Lula destruíram o patrimônio público, cara, mas não, patrimônio público posso falar? no governo Temer e ninguém foi posso falar condenado agora? por golpe. Por quê? quê? Tá tendo muito apontamento. Por exemplo, você está falando do Lula, você falou da Dilma, Por você quê? falou disso, daquilo. Meu, a gente tem que... Vou te falar uma coisa. Você foi o melhor vereador da história. Você tá com tempo. Você fica lá na Paulista atacando as pessoas, igual você tá fazendo aqui. Que você tá dizendo que eu fui o melhor vereador da história? Você foi o mais votado. Você Sim. vai lá pra Paulista fazer videozinho. Sim. Você deveria... E daí? E daí que tá Eu errado. sou o vereador que mais protocolou projeto de lei, não posso mas fazer aí? vídeo. E o que isso prova que a anistia é errada? A anistia é errada porque Você acabou de concordar que é injusto. Foram lá quebrar. E os movimentos de moradia também, ninguém foi preso por golpe de Estado. Aí você vai falar que assim, ó... Ninguém foi o Brasil- preso por golpe de Estado, Vou te acabou. falar um negócio agora. Acabou aí. Não. Vamos lá. Bom dia. Tudo bem? Beleza? Se apresentei, bora.
Me chamo Thiago Salim, tenho 24 anos e sou jornalista. Primeiro que a gente não pode colocar as pessoas tendo essa anistia, porque da mesma forma que você quer condenar uma pessoa por roubar uma caixa de leite, uma pessoa que chega no nosso Congresso Nacional, que chega dentro do nosso parlamento, onde a gente tem o maior poder do nosso país, e vai lá, depreda, ele pega artes que estão lá, rasgam, Qual é o crime disso? um crime de vandalismo. Concordo. Sabe Vandalismo. por que eles foram condenados? Por atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Por golpe de Eu Estado. acho certo. Não foi por vandalismo. Não, mas eu acho que Não foi por vandalismo. Você disse que por tinha que ser mim... vandalismo. Eles não não, foram não, condenados por vandalismo. não. Você perguntou pra mim qual era a condenação. Então pronto, Eu vandalismo. falei, não, pra mim... Eu concordo que tem que ser vandalismo. Não, Eu não acho que tem que ser concordo golpe de Estado porque eles não tinham armas, porque eles não tinham uma liderança. Mas peraí. Eles não tinham meios pra poder. mas é que- Existe um conceito no direito chamado crime impossível. Eu não sabia que golpe de Estado agora eu precisava usar arma. Eu não sabia, é só chegar, então... Ah, não. Então é só você chegar pro presidente e falar: sai daí, por favor, que eu vou tomar o poder? Então, Você vai mas sem arma? Você dá golpe de Estado sem arma? Mas Você esse é o me fala um problema. golpe de Estado sem arma. esse é o problema, meu querido. Ó, gente, não foi sem golpe arma. de Estado não precisa de armas. Novidade de petista. Na verdade... É certo uma pessoa ser o condenada por problema homicídio a é 6 que- anos e uma pessoa por escrever com batom na estátua a 14? Sim, É certo? sim. Pra mim, sim. Beleza, então aí vocês viram a hipocrisia do petista. Acabou. Pra mim. Acabou, todo mundo aí? viu como vocês são ruins. E aí? Todos os anistiados do PT, todos os anistiados do PT agora são contra a anistia. Anistiados porque fizeram terrorismo na época do regime militar. Tá Isso bom, mesmo. Lucas. Beleza, Lucas. Parabéns. Tudo bom? Prazer. Prazer. Qual é o Meu teu nome nome? É Rafaela. Rafaela. Isso. Bom, Rafaela, vou inverter um pouco a lógica. Vou falar um argumento aqui, aí depois você fala por que você acha que as pessoas não têm que ser anistiadas, pode ser? Fica à vontade. Beleza. O que acontece? A gente até discutiu aqui a questão da audiência de custódia e a gente até falou do problema das audiências de custódia. A audiência de custódia, teoricamente, para garantir que a prisão foi feita da forma correta, ela tem que acontecer em 24 horas. O que acontece é que, infelizmente, e aí o problema não é a audiência de custódia, o problema é o nosso sistema, ele não dá conta de fazer todos os processos de audiência de custódia. O que acontece? Os presos são soltos por conta disso. Isso é muito ruim. Só que, no caso do 8 de janeiro, os presos foram detidos sem audiência de custódia. Não teve audiência de custódia para nenhum deles. Isso é vício processual. Então, enquanto o traficante sai pela porta da frente porque não deu tempo de fazer audiência de custódia, os presos do 8 de janeiro continuam presos. Vício processual. Por que a nossa justiça com os presos do 8 de janeiro tem uma medida e a nossa justiça com outros criminosos mais terríveis, assassinos, homicidas, traficantes, Você concorda que ela eles tem são outro peso? criminosos? Eles Quem cometeram- cometeu vandalismo é criminoso. Mas lá no dia Só 8 que eles de têm que ser... janeiro. Exatamente. E por Só que que eles que têm eles que ser têm que punidos ter- pela pena adequada. E por que tem que ter anistia? Porque a pena tem que ser proporcional. E houve vício processual. A pena não foi proporcional. Não é justo uma mulher que escreveu com batom numa estátua pegar 14 anos de prisão enquanto o traficante, assassino, sai pela porta da frente. É por isso que tem que ter anistia. Por uma questão de justiça. O Estado falhou. O Estado abusou do seu poder, perseguiu pessoas, inclusive tem pessoas inocentes que foram presas. O Clériston não tinha prova de nenhuma de vandalismo dele. Ele foi detido no 8 de janeiro. E depois dele ter sido detido, a PGR pediu pro Alexandre de Moraes soltar o Clériston. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Se recusou a soltar, não soltou. E ignorou o pedido. O Clériston morreu na cadeia, porque ele tinha problemas de saúde e ele precisava sair. E quantas outras Isso é pessoas justo? também não morrem dentro Isso da é cadeia? justo? Isso é justo? Então você tem dó desses outros bandidos? Não, não é dó. Você tem... É não, questão de mas- humanidade. Então, beleza. E você não acha que é uma questão de humanidade? É anistia? Pra esses presos que são presos Não, injustamente? eles cometeram O crimes, processo eles têm não que ser presos. proporcional? Mas eles cometeram. Salve, Lucas. E aí? Vamos lá. Bora, vai defender a anistia ou vai ser hipócrita? Eu acho que os golpistas de 8 de janeiro ficaram pouco tempo presos. Pouca Aí, pena. ó, vocês estão- Vamos lá. Vamos pegar tentativa E o de golpe. vandalismo Vamos do pegar. Michel Temer? Não, vamos pegar, deixa eu Do falar. governo Temer. Vamos pegar tentativa de golpe de Estado em grandes democracias. Não vamos nem pegar Venezuela, Coreia do Norte, China. Vamos pegar Estados Unidos. Sabe qual que é a pena Venezuela lá? ditadura? Mais de 20 anos. Sabe qual que é a pena Venezuela para o ditadura? tipo penal de tentativa de golpe de Estado em países como a Argentina, vizinho nosso? Prisão perpétua. Alemanha, prisão perpétua. Reino Unido, mais
mais de 20 anos. Espanha, 15 anos. No Brasil são 12 anos, Pavanato. É possível dar Essa golpe sem gente arma? foi condenada a pouquíssimos É possível anos dar golpe sem de arma? cadeia. A pouquíssimos anos de cadeia. Da golpe sem arma? Em relação... Só respondi uma Em pergunta. relação... É possível. sim, é possível. absolutamente possível. Me fala um golpe Até no porque, mundo que foi dado sem arma. até porque você sabe que Só a respondi condenação de Jair Bolsonaro golpe no mundo nada que foi tem a dado ver sem com 8 arma. de janeiro. A condenação golpe no de mundo Bolsonaro sem arma. nada tem a ver com Me 8 de cita janeiro. um Você golpe no mundo sem questionou arma. o colega sobre as provas. Eu te fala, digo uma um série de golpe no mundo provas. sem arma. Qual Minuta do golpe de Estado, impressa numa impressora dentro do Palácio do Planalto, com a presença de Jair Bolsonaro. Beleza. A Posso mesma falar? minuta foi Ó, vou encontrada. deixar você falar até os Por 9 minutos, favor, depois eu por vou falar. favor, Fala é aí. importante, por favor. Fala aí, depois eu. Você vai Minuta. deixar falar daí? Vamos lá. Então bora. Uma minuta especificando. Todo o trâmite do golpe de Estado foi encontrada numa impressora impressa dentro do Palácio do Planalto, na presença da figura do presidente Jair Bolsonaro. Essa mesma minuta foi encontrada na casa do então ministro de Segurança Pública, Anderson Torres. Essa mesma minuta foi encontrada na sede nacional do Partido Liberal, do PL, que é o teu partido e o partido do ex-presidente Bolsonaro. Muito orgulho. Uma série de testemunhas. Um general do Exército disse que, de fato, Jair Bolsonaro o abordou de maneira totalmente inconveniente e tentou sugerir uma tentativa de golpe de Estado quando ele ameaçou dar voz de prisão se ele continuasse com aquele assunto. A gente tem uma série de uma série de evidências. Então, o que eu quero saber da sua parte é o seguinte: o que você acha em relação a essa minuta que foi impressa no Palácio Planalto? Por acaso, o general, ele mentiu. Por acaso, o braço direito, não é qualquer um não sou eu, não é você. O braço direito do Bolsonaro, o Mauro Cid, confessou que, de fato, tudo isso aconteceu. O Mauro Cid está mentindo? Boa. O Mauro Cid, inclusive, vazou um áudio dele, no qual ele dizia que ele foi forçado e pressionado a imputar crimes ao Bolsonaro. Primeiro ponto, vocês podem pesquisar, isso é verdade. Segundo ponto, você está questionando a questão da minuta. O que o Bolsonaro fez e o que não é crime em lugar nenhum do mundo é cogitar e conversar com seus ministros e com os generais sobre a utilização de um artigo constitucional. Depois de conversar, ele chegou à conclusão de que não, Qual artigo? De que não era viável, 142. Tá, Ele enfim. chegou à conclusão de que esse artigo não era viável. E ele não quis dar golpe, ele não quis nem mesmo usar o artigo. Como não? E Ele evocou no 7 de Deixa eu setembro. terminar, agora você escuta. Claro, ele evocou no 7 de Então, setembro o você vai deixar eu artigo. falar? Tanto que as mensagens internas comprovam que pessoas dentro do governo Bolsonaro que queriam que ele usasse o artigo ficaram indignadas porque ele não queria usar. E chamava ele de covarde. Inclusive o Mauro Cid. Cadê essas mensagens? Cadê essas Elas provas? estão lá. Estão nos Pesquisem. autos? Pesquisa, estão nos autos. Você leu os autos? Estão ali. Você estão leu? nos autos, estão Eu nos acho que autos. você não, porque Estão são... nos autos. Você não sabe essa prova? Porque, Você que não leu. Porque são Você não sabe essa milhares, prova. são milhares de páginas, Pavanato. Você não leu os autos. Você leu Então não tudo. minta, você Você não leu leu. tudo. Eu não li. Você leu. Então não minta, você disse que Mas eu leu. sei dessas provas, você não sabe. Você disse que Você leu. tá mal informado. Você Eu tô não mais bem leu. informado que Não, você. você não leu. Eu tô mais bem informado que você. Você não leu, essa é a Eu tô mais bem realidade. informado que você. Essa é a realidade. Agora, se isso que eu tô dizendo é verdade, você não acha que faz sentido? Eu quero saber onde estão as provas. Porque Eu não acabei estão de nos dizer. autos. Eu que quero saber O Bolsonaro, quem tem que provar que o o Bolsonaro é culpado veja, é você. o Bolsonaro, isso foi provado. Cadê o comando de Isso foi golpe? provado. Cadê a ordem Isso de foi golpe? provado. Isso foi Prova. Cadê a ordem de provado. golpe? Isso foi Onde provado. está a ordem de golpe? Ele evocou inclusive um 142 no 7 de setembro. Como você? Cadê a ordem Como de que ele golpe? nunca evocou o 142 tá onde? Tá 142? escrito aonde, Tá na 142? Constituição Então, e pronto. foi Ele quis usar deturpada. a Constituição. E daí, o Meu impeachment, Deus. Olha só que golpe. possibilidade- Ele tentou usar a questão é, Constituição, a gente. possibilidade do impeachment Meu também está na Deus. Constituição. A questão é a Golpe. deturpação do artigo. Golpe. A deturpação do tipo penal. Essa é a o artigo questão. diz? Essa é a O que questão. o artigo diz? Você sabe muito bem Que que artigo o artigo... diz? Eu quero que você diga. O que o artigo O que diz? o artigo diz? Você não, você, Não, você defende a evocação no O que o 42? artigo diz? Não, eu não defendo. Vamos lá. Deixa eu aqui que eu tô vendo que com o Bebecote a gente tem que ser infantil, porque vocês são exatamente igual à esquerda. O bolsonarismo é o bolsopetismo. Cara, vocês falam dos invasores e vocês apoiaram os velhinhos, coitados, usaram os gados lá pra ir lá quebrar tudo lá. Quem, cara? Eu falei pra o Bolsonaro falou. Você não falou, mas o teu líder pras falou. pessoas que não teria, Ah, não, ele não que falou pra não teria ir. Ele passe falou de pra não ir. mágica. Ele falou pra não ir. Ele falou. Quando que ele falou? Ele falou pras pessoas Ele que foi não um teriam passe de covarde, mágica. fugiu lá pros Estados Unidos. Ele falou que não teria passe de mágica. O Ele falou, Bolsonaro não vai é um ter covarde. mágica. Ele falou. Tem vídeo, pode Bolsonaro é precisar. um covarde, Ah, esse só fala covardão. bobagem. Covardão. Tá nervoso? Não, não tô Vai nervoso. lá, nervosinho. Não tô nervoso. Vai lá, mano. nervosinho. Tô nervoso. Bora? Você deveria criar vergonha na sua cara. Você não defende E anistia pra senhorinha? entender que a anistia que você defende é que você não tá preocupado com as pessoas que estão presas Eu lá. tô.
Você tá querendo Você que o defende? Bolsonaro tenha o direito de ser candidato pra vocês terem Você a chance defende? de ganhar a eleição, mas não defende? vão. Vocês têm medo de O perder? Bolsonaro vai ficar Você tem medo de perder? 27 anos na cadeia e o partido de vocês vai sumir, vocês vão ser esmagados na eleição. Responde. As pesquisas já estão mostrando que Você vocês estão sendo defende a destruídos. anistia ou não? O próprio Tarcísio Ah, não ele tá sabe pra que fugindo do lado que tema. vai. Ele tá fugindo do Você tema. não sabe pra que lado tá que vai. fugindo Você do tá tema. desesperado Por que que o você tá fugindo Bolsonaro do vai ser tema? preso semana que vem. Por que Anota você tá aí. fugindo do tema? O Bolsonaro vai ser preso. Ó, o O cara Bolsonaro vai ser preso e senhorinha ele na vai cadeia. chorar em posição O cara fetal. defende senhorinha na cadeia. Só não chora, tá? É. E outra coisa, você se preocupa muito com isso, ser vereador de O cara São defende Paulo, você deveria senhorinha na pensar em São cadeia. Paulo. Sim, sou vereador São que mais Paulo, protocolou projeto de lei sem senhoria. você deveria se preocupar Sim, com São sou Paulo, vereador não que com o mais Bolsonaro. protocolou Bolsonaro ofícios pra resolver perdeu o problemas da trem da população. história, o Bolsonaro vai ser preso. O Bolsonaro é deixar eu coisa do falar ou você vai passado. ficar falando O merda? Trump gostou do Bolsonaro. Você tá triste deixar eu por causa falar ou não? disso. Você vai deixar eu O falar ou Trump não? elogiou o Bolsonaro. Você vai deixar eu falar E ou não? outra Exatamente, coisa, elogiou mesmo o Bolsonaro. o Trump elogiou o Bolsonaro e o Trump elogiou o Lula. Pega, velho. Mas ele elogiou o Lula. Quem negociou o tarifaço com o cara Bolsonaro é o defende Lula, prisão não é o pra Trump, velhinha, não pra é o manicure, Bolsonaro. 17 anos de cadeia. Mas e você não deixa tá eu falar preocupado porque com ele essas tem medo. pessoas. Eu tô. Você Eu quero você não anistia está pra preocupado com essas todos pessoas. os Você está envolvidos no 8 preocupado de em janeiro. garantir os direitos da família. Anistia pra todos. Família Bolsonaro vai. Anistia pra Acabou. todos. O Eduardo Bolsonaro tá lá Anistia nos pra Estados Unidos, todos. fugiu. Anistia pra todos. O Eduardo fugiu Anistia pra todos. pros Estados Unidos. Você é contra? O Bolsonaro vai Você vai ser responder, preso. você é contra E o anistia? PL acabou, meu Você é contra filho. anistia? Acabou. Vocês Você vão é contra eleger meia anistia? dúzia de deputado Você e é acabou. contra O Lula anistia? tá reeleito. Responde, gente. Essa é a questão. Aí, agora foge. O cara não responde, foge. Bora lá. Você defende a anistia pros presos do 8 de janeiro? Não. Por quê? Vou te explicar por Você quê. não acha que existe desproporção nas penas? Na dosimetria Cara, das eu penas? não sou jurista, mas eu acho que assim, rolou inegavelmente uma tentativa de golpe de Estado, que Ah, é? foi inclusive uma tentativa das Eu mais consigo bem roubar sua documentadas carteira da sem estar história. armado? Tentativa. Não, esse papo de golpe sem Eu arma é consigo uma tomar falácia, agora. cara. Eu consigo tomar agora sua carteira sem estar armado? Tenta a sorte. Eu consigo? Não sei. Vai ser difícil, não? Vai ser difícil. Imagina você tomar o poder do Estado. Cara, sem arma. primeiro, quem disse que não tinha arma? Imagina, Olha quantos não setores tinha. da polícia, Não do foi apreendido exército nenhuma envolvidos. arma. Tinha até documento de quais Não foi armas que eles apreendido iam nenhuma usar arma pra de derrubar fogo. Alexandre de Moraes, pra matar não foi Lula. apreendido nenhuma arma de fogo no 8 de Boa janeiro. parte A gente das tá falando Forças do 8 de Armadas não se envolveu Não foi por apreendido nenhuma covardia. arma no 8 de janeiro. E essa covardia foi demonstrada, inclusive nas provas que você fala que não existe, foi a tentativa de golpe mais bem documentada, em partes por Então você causa. tá falando que o Bolsonaro foi em covarde? Foi covarde. Foi covarde? Não bancou. Então, não bancou, aí não você teve tem que apoio dos escolher. Estados Aí você tem que Unidos. escolher. Não, Ou ele o tentou. Bolsonaro queria dar Parte golpe, dos motivos ou ele que foi covarde. ele tentou, não teve coragem. Parte Ou- não, dos ou ele motivos não- foi ou ele a tentou covardia. dar golpe, ou ele não quis Foi e covarde, não teve apoio dos É um Estados dois, Unidos, não tem teve como ser os apoio de parte do exército que não Não teve tem como apoio ser dos os Estados dois. Unidos. Não Agora, tem se como ser essa os dois. turma tivesse embarcado, você ia ver as armas Não tem como chegando. ser os dois. A tentativa de fazer uma Você GLO, acha, então, que tá aí ia chegar as certo? armas. Você As acha, então, que senhorinhas tá de Bíblia não certo tinham elas serem arma. condenadas? Mas os kids Deixa eu pretos falar, tinham cara, arma. calma. Tô Calma, calmo, deixa eu falar. tô tranquilaço, Deixa eu falar. porque você já fala Só pra pra entender caralho. o seu pensamento. Tá Sim, bom, vamos obviamente, eu sou o centro aqui e eu vou falar bastante. Então fala. Agora a questão é a seguinte: você tem no governo Michel Temer atos de vandalismo, inclusive com invasão do Supremo Tribunal Federal, de movimentos ligados ao Lula, movimentos de esquerda de moradia. Quebraram tudo, tacaram fogo em tudo. Quantos foram condenados por golpe de Estado? Mas eu discordo que a condenação, por exemplo, da do Batom tem que ser por vandalismo. Eu não acho que é vandalismo. Não, é golpe de Estado. Cara, se um cara. É golpe de Estado. Se um tem que cara ser. vai assaltar um banco e ele só é o golpe de motorista, Estado. só o piloto de fuga, ele vai ser preso por golpe de dirigir Estado. ou por tentativa de É assaltar golpe de banco? Estado. A tentativa É de golpe de Estado, tava todo mundo com objetivo. Quem era o líder? O problema naquela não eram hora os ali? métodos Quem ali. foi preso O como problema líder não do era movimento? nem entrar em Brasília Quem e foi preso invadir. ali como líder? Vai ser preso, O Bolsonaro. Bolsonaro ele é acusado. Tá chegando tua hora, O hein? primeiro golpe da história é AD. O cara não tava nem no Brasil, É porque mas é um ele tentou bundão, dar cara, golpe. porque é um bunda mole. Então ele deu golpe como? Você não tava no Brasil. Cara, o que mais Ou tem ele é a bundão, abundância ou de ele tentou prova dar de como golpe. ele tentou dar golpe. Ou ele é Agora, covarde, quanto à ou ele tentou dar anistia, golpe, não dá pra você falar uma os coisa que eu dois. acho importante falar, uma hora você falou que vocês tentam botar essa Então falsa... tá certo, um homem ser preso Vocês- há 6 anos por homicídio Vocês e uma tiazinha que escreveu com batom na estátua há 17. Tá certo? A questão não é os Tá 17, certo ou pode não ser, tá certo? pode ser Sim ou menos não? pra ela. Pode ser menos pra ela. Mas Se eu não foi fosse o juiz menos. da- Por isso que é anistia. Agora a questão é falsa equivalência. Se tenta comparar, por exemplo, com a ditadura, Tá certo com quem ou não tá resistiu certo? Por que contra a você não responde? ditadura, quem resistiu contra a ditadura sanguinária que vocês Terrorista da defendem. ditadura tinha que ter apodrecido Resistência na cadeia. armada gloriosa Terrorista do contra regime a militar tinha que ter ditadura. apodrecido na cadeia. Ditadura que vocês defendem, cara. Prisão sem julgamento, tortura, morte. Você defende isso? Clériston morreu. Clériston morreu na cadeia e você defende. Bandido, puxa fuzil pra polícia, toma
uma bala, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá de farda, tá o quê? Tá de farda e pode fumar até o quê? Ah... Os 4 policiais eram bandidos. Certo é você,